Bom, Guilherme, eu queria agradecer essa oportunidade de você estar aqui, agradecer você ter aceito o convite. Para nós é uma honra. E eu vou começar logo perguntando para você, para o pessoal que acompanha o 15 Minutos, foi criada uma frente recentemente chamada Povo Sem Medo e que está sendo dos temas mais discutidos hoje depois que o Temer toma posse. Ou seja, como uma alternativa de organização nova, não do campo lulista. Mas eu queria que você explicasse o que é essa frente, qual a intenção e como está ocorrendo ela agora nessa organização, nesse momento. Bom, primeiramente, Rudá, agradecer aí pelo convite. É uma satisfação a gente poder fazer esse debate aqui. Primeiro sobre a Frente Povo Sem Medo. A frente foi lançada no dia 8 de outubro, a data simbólica para nós da esquerda, do ano passado. Mas ela veio de um processo de debates desde o segundo turno das eleições de 14, onde um conjunto amplo de movimentos começou a debater alternativas unitárias para a esquerda. E naquele momento haviam, e persistem, 3 preocupações fundamentais que motivaram a construção da Frente Povo Sem Medo. A primeira, combater a ofensiva conservadora no país, que ficou muito clara no primeiro turno da eleição com o Congresso eleito, que já ficou clara também com a retomada das ruas por setores vinculados à direita e que em 2015 isso, enfim, teve uma força muito grande, capaz de impulsionar via rua o golpe que está se consumando no país. Então, fazer o enfrentamento à ofensiva conservadora, ofensiva da direita. O segundo, fazer o enfrentamento a uma política de austeridade de ajuste fiscal que inicialmente foi assumida pelo próprio governo da Dilma. Né? Quer dizer, aquele cavalo de pau impressionante, ela ganha o segundo turno levando o discurso para a esquerda. O papel dos movimentos naquele segundo turno foi importante, nós tivemos comícios multitudinários em várias capitais do país, milhares de pessoas de vermelho, parecia comício chavista, aquele segundo turno, e com uma pauta de direitos, nenhum direito a menos, né? A pauta da crise aparece naquela polarização de quem paga a conta, e a posição era nem que a vaca tussa, né? Cortava direitos, e ganhou, não passou 24 horas, a vaca começou a tossir, um mês depois estava com pneumonia, porque nós tivemos aumento de juros na mesma semana da eleição, nós tivemos o início de debate sobre as medidas provisórias que depois foram efetivadas, seguro-desemprego, pensão e tudo mais, aquele ministério show de horrores, ou seja, uma série de medidas que também significaram uma guinada à direita do governo e que ele assumiu pauta de ataque aos trabalhadores, que evidentemente agora, no governo golpista do Temer, vão se aprofundar numa velocidade incrível. Mas esse foi o segundo mote da Frente Povo Sem Medo. Combater o ataque a direitos sociais, venha ele de onde venha, sem preservar ninguém com uma autonomia rigorosa. E o terceiro veio da compreensão de que há um ciclo da esquerda brasileira se esgotando. Né? O ciclo capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores e que se expressou nos últimos 13 anos sob a forma de um pacto social, né? Um pacto do ganha-ganha, aquela perspectiva em que seria possível cimentar um consenso na sociedade brasileira, onde você bota a Cátia Abreu e o Sem Terra, onde você bota a Odebrecht e o Sem Teto, onde você bota os banqueiros e os bancários, todo mundo na mesma mesa, conversando. Este pacto chegou ao seu limite, ele se esgotou. Ele funcionou por um período, o lulismo, porque ele depende de um crescimento econômico. Uhum. Né? E quando esse crescimento começa a se esgotar no rescaldo da crise de 2008, não haviam mais condições estruturais para manter isso. E foi um pacto que passava pela desmobilização, um pacto que passava pelo entendimento, pela identificação de política com institucionalidade, e a retirada da rua como espaço de fazer política. E por isso o terceiro desafio que deu origem à Frente Povo Sem Medo é um desafio de reconstruir um novo ciclo de mobilização na esquerda, de reinventar a esquerda brasileira. Desculpa te interromper, mas claro, isso é importante, talvez pedir para você detalhar. A frente, de alguma maneira, se percebe, estou dizendo que seja um objetivo final, mas ela se percebe como uma frente que pode ocupar o vácuo ou o espaço aberto com esse vazio, com a queda do lulismo? Eu te pergunto isso porque a gente vê, por exemplo,
algumas outras mobilizações nesse momento, nem sempre muito organizadas, como é o caso dos estudantes secundaristas, né? E também algumas ações de organizações que lutam por direitos, que são mais pragmáticas, não têm uma postura ideológica muito clara, negociam com todos os governos, mas que estão sendo atacados. Eu queria, então, como é que a frente se posiciona nesse vácuo? Claro. Olha, a frente busca, sim, construir uma nova alternativa para o campo da esquerda e da mobilização social no país. Agora, nós temos um entendimento de que essa alternativa se constrói através da luta. Né? Você chegar hoje, tem muita gente falando, vamos construir um novo partido, muito bom, eu acho que há um vácuo político na esquerda. Agora, partido e organização política nova de esquerda não se constrói porque tem um grupo de dirigentes que acha importante construir. Se constrói no caldo de mobilização, né? Retomando um ciclo de lutas sociais, de ascenso de mobilização de massas no país. Sem isso não surge alternativa. Por isso o papel que a Frente Povo Sem Medo se colocou foi o papel de ser um instrumento de mobilização social, de luta social, de agendar mobilizações, buscar unificar setores, e neste caldo é possível surgir novas alternativas políticas. E veja, nós também acreditamos que não dá para a gente ir com uma narrativa simplista e dizer, olha, o PT acabou, não presta mais para nada, todo mundo, agora é o novo, agora estamos nós nas ruas. Não é assim, a história não começa quando a gente entra nela, né? O processo que culminou no Partido dos Trabalhadores, com todos os seus vícios, mas também com as suas virtudes, produziu um caldo de movimento social expressivo no Brasil, organizado, Central Única dos Trabalhadores, de uma maneira um pouco diferenciada, o Movimento Sem Terra, e um conjunto de movimentos sociais e populares. Não há nova alternativa da esquerda sem dialogar com esse campo, né? Não é o novo, subo no banquinho, venham a nós, aqui está o novo. Esse método não funciona, nunca funcionou em lugar algum. Por isso a Frente Povo Sem Medo tem uma composição diversificada. A CUT está na Povo Sem Medo, a UNE está na Povo Sem Medo, o MTST está na Povo Sem Medo, e há movimentos do campo do PSOL. Há movimentos que não estão ligados a partido nenhum, que têm um viés mais autônomo, né? Ou seja, a tentativa da Frente Povo Sem Medo é juntar cacos de esquerda que não se dialogavam há muito tempo, juntar o que nós temos, né, muito agredido, muito afetado, alguns em crise, mas tentar juntar para desse caldo construir algo novo. E, evidentemente, dialogar com esses novos movimentos que estão surgindo, que também são uma energia essencial. O que une a esquerda nesse momento? Olha, agora com o Temer está mais fácil, né? Porque a Dilma desunia a esquerda, né? Com a política dela, criava um processo de desunião. Este governo que foi feito após as eleições de 2014 era um governo porque havia sempre uma necessidade de combater o que vinha à direita, né? Mas o governo adotava políticas muito ruins, muito conservadoras, muitas delas de direita, lei antiterrorismo, a proposta da reforma da Previdência, o ajuste fiscal que foi feito, cortes nos programas sociais, né? É evidente que agora a gente entra numa nova etapa. Agora nós entramos numa etapa das contrarreformas e vindo de forma acelerada com o governo Temer. O Fora Temer hoje une a esquerda, mas nós não podemos ficar só aí. Este é o ponto, né? O Fora Temer une a esquerda negativamente, num processo de enfrentamento. Agora, nós não estamos entre aqueles que acham que é fora Temer e vamos voltar então ao que foi construído nos 13 anos. Primeiro porque nós achamos impossível, não há mais condições econômicas e sociais. O pacto que foi firmado explodiu com o golpe. O golpe mostrou, inclusive, a falência desse modelo de governabilidade e de se avançar mais a partir daí, né? É preciso aí colocar o desafio, e isso talvez aí não una tanto, porque há diferença sobre como se fazer isso, de reinventar a esquerda brasileira, de reconstruir um ciclo, de retomar um programa que seja radical, de radicalização da democracia. Nós falamos muito em democracia no enfrentamento do golpe nos últimos meses, mas nós temos que entender que democracia não é só o voto, particularmente num sistema político viciado como o nosso. Há pouco de democrático aí, né? Democracia é lutar por uma participação popular efetiva na política. Democracia é combater toda a seletividade histórica do Estado brasileiro, é combater o genocídio da juventude negra na periferia. Esse Estado que faz isso não dá para chamar de democrático. É combater o ataque aos direitos das mulheres, negar o direito de exercer definição sobre o seu próprio corpo, né? A democracia tem que ter um sentido muito mais amplo e que tem que entrar numa pauta da esquerda, né?
a democratização dos meios de comunicação e da política, e as reformas estruturais e populares. Eu queria te pedir um exercício aqui, que me veio à cabeça. Não sei se é exigir demais de você, mas você poderia, imagino que vocês estejam discutindo isso, tentar fazer uma espécie de uma narrativa do futuro, assim. Quais você percebe que são as medidas que o governo Temer deve tomar, passando pelas Olimpíadas, que eu imagino que seja uma data importante para esse governo, ou seja, porque vai estar sendo exposto, então é uma data, uma efeméride aí que eles devem estar se cuidando até pelo menos no final do ano. E como que você percebe, eu acho que você vai entender o que eu estou tentando aqui, que é possível como reação popular. Dá para você encaixando um pouco essa narrativa desse ano? Vamos lá. Primeiro, assim, uma breve caracterização que eu acho desse governo Temer, Rudá. Ele é uma oportunidade de ouro para a burguesia. Talvez que a burguesia não tenha tido no último período, porque é um governo que não foi eleito por ninguém e não pretende se reeleger, aparentemente. E por isso não precisa prestar conta para ninguém na sociedade. É um governo que não tem que prestar contas a ninguém, a não ser o empresariado que o bancou no golpe e aos parlamentares que ele resolve ali com a divisão de sempre do butim. Né? Por isso é um governo muito perigoso. E esses primeiros dias do governo Temer já mostraram isso. Às vezes de forma atabalhoada, e isso é bom, né? Porque demonstra também que há ali alguns com muita disposição de atravessar o sinal vermelho. Né? Então, na primeira semana, vem um ministro e fala em diminuir o SUS, o cara financiado pelo setor da saúde privada, coloca a Grécia como modelo para o país, a Grécia que tem 40% da população que não acessa a saúde pública. Uma hora depois ele recua que não era bem assim. O ministro da Educação diz que tem que cobrar mensalidade nas universidades públicas. Depois ele diz que não é exatamente isso. Né? Vem o ministro da Cidade e diz que não vai ter mais Minha Casa Minha Vida, que suspende todos os contratos. Depois, ou seja, acaba com o Ministério da Cultura, os artistas fazendo mobilizações, não bota uma mulher no ministério, um negro. O ministério parece, sabe, Prudente de Moraes, uma coisa Primeira República. Isso, evidentemente, em alguns casos, é atravessar o sinal vermelho. Mas eles têm um projeto muito claro. Eu acho que, no meio da crise, o capital encomenda para o governo Temer um projeto de garantir a sua taxa de lucro, aumentar. Isso significa desmontar a legislação trabalhista no país, isso significa aumentar o desemprego. Uma política de aumentar o desemprego. Quem eles estão botando lá defende isso, em toda a equipe econômica. Defende que ter um desemprego alto é importante para a rentabilidade. Né? Uma política de destruição da previdência pública e redução ao mínimo dos serviços públicos elementares e dos programas sociais. Eu acreditava, antes deles assumirem, que eles fariam isso de forma mais compassada. Com esses primeiros gestos, isso é duvidoso. É verdade que eles têm a Olimpíadas, é verdade que eles têm os 180 dias também, que são períodos em que eles, em tese, deveriam ter mais cautela. Mas não sei se eles respeitarão essa quarentena. Né? É possível que venham, como já anunciaram nos primeiros dias, com tudo. Os caras cortaram, em 5 dias de governo, cortaram 11 mil moradias contratadas já no Minha Casa Minha Vida, para dar um exemplo da área que nós do MTST atuamos. Então, acho que será, do ponto de vista deste governo, um governo com sucessivos ataques, um governo forte no parlamento, com blindagem midiática, com unidade do empresariado, mas um governo fraquíssimo nas ruas. As pessoas que foram às ruas pediu pela saída de Dilma, mesmo os coxinhas, os de verde e amarelo, a classe média, mesmo alguns até com pensamentos de direita, não queriam Temer. Não foram pedir o Temer. Né? E isso gera um questionamento de legitimidade de rua muito forte para esse governo, que vai se expressar em amplas mobilizações. Até que ponto essas mobilizações vão conseguir ser mais do que mobilizações setoriais? O sem-teto resistindo contra o Minha Casa Minha Vida. O sem-terra resistindo contra a extinção do MDA e os retrocessos que vão vir na política de crédito agrícola e reforma agrária. Os artistas em relação à cultura, as mulheres fazendo seus atos por maior participação. Até que ponto isso possa gerar o caldo de congregar
mobilizações com centenas de milhares ou com milhões de pessoas, isso é incerto, né? Para conseguir isso no ano passado, eles contaram com a mídia. Nós não podemos ter a mesma perspectiva. Mas que seguramente abriu-se no país um período de instabilidade social e que este governo não vai ter nas ruas a mesma governabilidade que deve ter no parlamento, isso é certo para os próximos meses. Guilherme, você vê que nós temos várias notícias que vão corroborando um pouco o que você está dizendo, da ânsia de acelerar as maldades de uma vez. Aliás, parece que a Fiesp deu um ultimato de 3 meses para abrir toda o saquinho de maldades, né, do Temer, né? Ou então retira um apoio gradativo. Agora mesmo passa essa perdão de 2 bilhões de dólares para as empresas que vendem plano de saúde, né? Pelo governo. Se eu entendi bem, então, o que você está dizendo que a reação, na tua expectativa, virá com uma reação dos direitos perdidos. Ela ainda começa, de uma certa maneira, meio fragmentada, é isso? Olha, seguramente vai ter uma reação popular, já está tendo, e teve nos últimos 2 meses que antecederam a consumação do golpe, uma ação popular contra o golpe, em defesa da democracia, pela ilegitimidade do governo Temer. Agora, isso, para poder ter maior força e potência, precisa se juntar ao tema dos direitos sociais. Até porque o golpe não é um golpe só neste âmbito institucional que representa o impeachment, que é uma ferida grave na democracia brasileira, limitada, mas enfim, mesmo assim é uma ferida. Este golpe é o pacote que vem junto, é o golpe duplo. Eles botaram um presidente que não foi eleito, um presidente biônico, né, e para realizar um programa que tampouco foi eleito, né? Então, nesse sentido, eu acho que a luta por direitos vai exercer um papel importante nesse processo. Mas ela se dá também muito vinculada à ilegitimidade desse governo, porque não é apenas um governo fazendo maldades. É um governo sem nenhuma sustentação social, que não foi eleito, é produto de uma eleição indireta fazendo maldades. Então, a ilegitimidade política do Michel Temer, junto com o programa de terra arrasada que eles começaram e que pretendem aplicar com mais força no próximo período, isso pode gerar uma química explosiva, né? E o papel dos movimentos sociais, o papel da esquerda brasileira é estar presente construindo essas mobilizações de resistência e de enfrentamento a esse duplo golpe. Então, vou pegar uma última pergunta aqui, mais específica, que pode talvez ilustrar melhor na prática. Qual o papel do MTST a partir de agora? Olha, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto teve um crescimento importante nos últimos anos no país, que tem a ver também com o crescimento das contradições urbanas, a explosão do barril de pólvora das cidades. A especulação imobiliária cresceu muito, né? Aumentou o preço dos aluguéis, aumentou o preço da terra, isso agravou tensões, gerou novas ondas de pessoas sendo expulsas para periferias urbanas e gerou um novo ciclo de ocupações, né, no país, que tende a se agravar agora quando se seca a torneira do programa social, porque esse é o tema. Veja, as pessoas ainda tinham alguma expectativa, ou ainda têm alguma expectativa, de obter a sua casa através de um financiamento público. Se essa expectativa acaba, qual é a alternativa dessas pessoas? Isso vai, evidentemente, gerar uma nova onda de mobilização social periférica, de luta por moradia, e aqui estou citando a moradia, mas o mesmo se passa com o conjunto dos direitos, né? Isso tende a apimentar muito esse caldeirão que se tornou as grandes cidades. O MTST tem tido um papel de organizar trabalhadores e trabalhadoras nas periferias urbanas, pelo direito à moradia, mas pelo direito à cidade também como um todo. E mais do que isso, nós achamos que somos parte de um caldo, deste caldo que falávamos inicialmente aqui, que também é a proposta da Frente Povo Sem Medo, que é um caldo de reconstruir um ciclo de mobilização popular do país. Tem atores que não entraram em cena, Rudá, nem nas mobilizações da direita, nem nas mobilizações de luta contra o golpe no último período. O povão da periferia não estava em nenhuma delas.
Boa parte da massa trabalhadora brasileira não estava em nenhuma delas. O nosso desafio neste momento, e do MTST especificamente como movimento que está nas periferias, mas do conjunto do movimento social brasileiro comprometido com uma saída à esquerda para essa crise, é trazer esses atores à cena. Isso implica retomada do nosso trabalho de base, isso implica a esquerda que ficou os últimos 20 anos só discutindo institucionalidade, achando que o espaço da política é a tribuna do parlamento, retomar o pé no barro, nas comunidades, na periferia, nas ocupações de sem teto, de sem terra, nas fábricas, nos espaços de trabalho, e voltar este diálogo imprescindível, né, com o conjunto da massa popular e trabalhadora no país. É daí que vai brotar uma nova alternativa para esse processo. E o nosso papel neste momento seguramente é esse. Bom, vocês colocaram 25 mil no meu Itaquerão, no meio da Copa. No nosso Itaquerão. Acho que dá, né? Bom, Guilherme, muito obrigado mais uma vez e espero que esse seja o primeiro de algumas conversas que nós vamos ter, principalmente ao longo desse período, que vai ser bem difícil. Claro, com certeza, Rudá. Boa Tamo sorte. junto.